Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lompa, começando aí mais um estudo de Reading Indexes, exclusivo do nosso grupo aí, Forex Consultor Expert BR. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aí também aí na nossa planilha do relatório COT, tá? Teve atualização aí ontem, sexta-feira, ok? E já fazer um comentário também, né, do dia de ontem, né, que aconteceu aí uma movimentação, né, de notícias e muitas coisas aí, né, que deixaram os gráficos aí num cenário muito interessante aí para a próxima semana, ok? Bom, começando a dar uma analisada aqui, né, na atualização da nossa planilha, né, vamos dar uma observada aí no que aconteceu, ok? Se você quiser utilizar essa planilha também, tá, conosco, participe do nosso grupo aí, tá? Os links vão estar na descrição do vídeo, ok? O link do Telegram, tem o link do WhatsApp e tem o link do Facebook também. Para você adquirir essa planilha, basta você participar dos grupos aí e acessar o nosso site também lá para poder baixar essa planilha aí, tá? E é totalmente gratuito. Então você pode estar utilizando ela e compartilhando aí a sua ideia aí, né, conosco aí nos grupos, né, e vendo também os nossos comentários aí a respeito da atualização da planilha. Bom, a planilha já está atualizando aqui, então vamos começar o nosso estudo aí, beleza? Então é isso aí galera, começando aqui então pelo índice do dólar, tá? O índice do dólar, ele teve um aumento aí, né, dos compradores, pequeno aumento de 3%, e os vendedores eles estão estabilizados, tá? Estabilizaram aí, estão na mesma média de volume, né? Não mudou quase nada praticamente, tá? Mas os compradores aí, eles tiveram uma ação, né, pequena, muito pequena, né, comparado aí com a volatilidade maior aí de outros índices, né? E de alguns meses anteriores aí que tinha uma volatilidade maior. Então esse 3% aqui de aumento é muito pouco mesmo, mas já teve um indício, né, de que o dólar ele está tentando se levantar, ou aparentemente aí, né, querendo mostrar um comportamento diferente, certo? Tivemos aí aumento de volume de 1%, né, bem pouco mesmo, quase nada. O mercado aqui consolidado, né, olhando aqui pelo gráfico, né, dos compradores e vendedores, né, muito pouco mesmo, tá? Ainda nós temos aqui um viés de baixa, né, a diferença deles aí é 68% entre compradores e vendedores, tá? Os compradores estão a 19% abaixo da média de 13 períodos e os vendedores estão acima da média 10%, tá? Um total de posições líquidas aí de menos 1.436, tá? Se a gente der uma olhada aqui no índice, tá? Eu criei mais um índice aqui, galera, tá? Depois eu vou estar compartilhando com vocês aí, tá? No grupo aí, compartilhando também lá pro Lúcio, tá? Para ele poder atualizar também, tá? Ó, esse aqui é só um gráfico, né, que eu peguei aqui do dólar pra gente ter uma ideia, né, do comportamento que ele fez, ó, a queda, né, que ele indica bem forte mesmo, né, a queda dele. E aqui aquele pequeno aumento que ele teve ali, né, dos compradores, ó, já teve uma diferença aqui, né, uma pequena alta, tá? Mas se a gente imaginar aqui uma linha de tendência de baixa, né, então a gente pode ver que ele tá abaixo dessa linha de tendência de baixa, né, tá bem abaixo. Então não é um cenário ainda para a gente ter uma ideia de que o dólar possa subir, tá? Até porque nós temos aqui, ó, na coluna, né, o cenário do dólar em vermelho, as setas indicando para baixo, tá? Perceba que há 3 semanas ele vem diminuindo, tá? O volume aqui, ó, na quarta semana de 1.500 ele passou a 2.600, tá? Depois agora ele já diminuiu para 2.124, tá? E agora ele já diminuiu para 1.436.
Então isso significa que ele está ficando positivo, né? E o volume vem diminuindo, o volume de vendedores, né? E vem diminuindo, aumentando o volume de compradores, tá? Caso ele continue nessa diminuição de vendedores e aumento de compradores, nós teremos aqui o gráfico fazendo uma alta, né? Uma curva, ok? E possivelmente aqui a gente vai ter uma mudança na coloração aqui, talvez de vermelho para o branco ou um vermelho mais claro, e a seta talvez mais adiante, aí mais algumas semanas, ela comece a mudar a direção dela, tá? Caso ele continue nessa mudança, tá? Nesse comportamento aí, ok? Bom, tendo em base isso que nós olhamos aqui no relatório COT, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, no gráfico, tá? Olha só o gráfico, como é que ele tá. Aqui o índice do dólar, né? Nós podemos ver aqui no índice, né, que o preço rompeu esse canal de alta, tá? Aqui ele fez o rompimento, depois ele voltou, testou, fez um pullback, né? A análise gráfica perfeita aqui, tá? O dólar se comportou perfeitamente na análise gráfica, tá? Fez um movimento aqui, ó, de retorno nas médias e no final da sexta-feira caiu e chegou nessa região aqui de suporte. Percebam que eu tinha colocado esse caixote aqui, né, esperando talvez uma alta, né, com a notícia, mas ele não fez, ele só chegou nas médias, né, tentou romper, né, deu um falso sinal aqui, ó, para quem entrou comprado, né, acabou tendo aí um prejuízo, foi estopado, tá? Se não colocou stop, aí ficou pior a situação, e ele rompeu então esse caixote e foi embora. Agora chegou nessa região aqui, ó, de suporte, ok? Essa região de suporte, ela pode dizer alguma coisa para nós aí, tá? O preço nessa região, né, e a gente tendo em vista de que o dólar teve 3% de fortalecimento dos compradores, a gente pode ter uma ideia de que para a próxima semana o dólar sinta um suporte nessa região e volte a subir, tá? É possível, né? Com base que o relatório COT está nos indicando. Mas nós temos um cenário aqui completamente de queda no dólar, tá? O MACD aqui no gráfico de 4 horas já está cruzado para baixo, ok? No gráfico diário nós temos aqui, ó, o preço trabalhando abaixo das médias, abaixo da linha de Fibonacci, rompeu o caixote, ok? Rompeu essa linha aqui, ó, de suporte. Agora ele está nessa linha de suporte aqui mais embaixo, ok? Então, tudo indica que o dólar continue caindo, tá? Continue caindo, ok? O cenário é completamente de queda para o dólar, tá? Onde ele vai parar nós não sabemos, tá? Mas o próximo alvo dele, caso ele continue essa tendência, é aqui, ó. Nessa expansão aqui, ó, de 423,6, tá? Que é a expansão desde aqui, ó, que a gente vem traçando, aí ele vem buscando nível pós nível aqui, ó. Tá? E tá indo, devagarzinho ele tá indo, ok? Mas eu acho que acredito que num curto prazo ele sinta aqui um suporte então nessa região e volte a ter uma alta, talvez até próximo das médias aqui, como ele fez, ó. Ele rompeu, voltou nas médias e caiu. Agora ele rompeu, volta nas médias e cai, e assim sucessivamente. Bom, é isso aí, tá? O estudo do índice do dólar nos sugere isso, tá? Caso ele faça uma alta, então vamos esperar que ele faça uma alta. A gente tem um comportamento aí, né, no curto prazo aí, tá? Em tempos menores aí nos gráficos. Então vamos dar uma olhada, né, no próximo aí agora com base no relatório. Euro, vamos dar uma olhada aqui no euro. Bom, o euro então ele teve um aumento dos compradores de 4%, tá? Os vendedores diminuíram bem pouco, tá? 1%, ok? O gráfico mostra para nós aqui, ó, que o euro teve uma alta aqui nos compradores, né? O volume pequeno aqui nos vendedores, né? Saíram fora um pouco, 1%. Então, somando tudo isso aqui, a gente teve aí um volume aqui de 2%, mas não tão grande, tá? 2% não é praticamente nada, mas é isso aí, tá? Um viés de alta, 64% nos compradores. Tá, os vendedores estão a 36%
A diferença aí dos compradores e vendedores aí é 111%. Os compradores estão aí acima 7% da média de 13 períodos, tá? 13 semanas. E os vendedores estão acima também 3%, tá? Total de posições líquidas então 87.976, certo? Vamos dar uma olhada aqui no EURUSD, aqui no gráfico do EURUSD, do relatório COT. Bom, nós temos ele aqui numa região, né, de consolidação pelo gráfico, tá? Olha só o comportamento dele. Ele deu para nós que poderia ter uma queda, tá? No gráfico foi indicado ou uma queda ou uma consolidação. Depois, né, na sexta-feira, depois de toda a acumulação que ele fez durante a semana, na sexta-feira ele resolveu romper. Nós tivemos aqui um aumento, né, dos compradores aqui do volume, tá? Mas não foi um aumento tão significativo a ponto de romper esse topo. Ele não rompeu esse topo, mas segue na tendência de alta. Segue na tendência de alta. O mercado está consolidado aqui, olhando pelo relatório COT, né? Nos índices, na numeração dele, nos valores, ele está consolidado. Nós temos aqui a coluna indicando alta, certo? Ó, de 81 mil ele passou a 89 mil, tá? Então aí teve um aumento, tá? Mas não foi um aumento aqui para romper o topo, ok? Só que no gráfico, vamos dar uma olhada agora lá no gráfico, no euro dólar. No gráfico então ele fez o rompimento, né? Devido aí à alta volatilidade que teve aí na sexta-feira com a notícia, certo? Então ele encerrou assim, ó, rompendo topos. Percebam que eu montei esse caixote aqui, né, e avisei, caso ele rompesse para cima, né, o preço com certeza iria romper essa região, tá? E rompeu exatamente aqui, né, como eu havia comentado, certo? Bom, para a próxima semana então, né, o relatório COT indica uma alta. O gráfico também está sugerindo que o preço possa subir mais, né? Após o rompimento desse caixote aqui, nós temos então um próximo alvo para o EURUSD nessa região aqui, ó, 1.2006, tá? Lembrando que o próximo nível de Fibonacci, tá? Que foi um nível que eu acrescentei aqui com base lá no índice do euro, tá? É esse nível aqui, ó, de 361,8%, tá? É possível que até antes do final do mês, do fechamento do mês, o preço venha buscar esse nível aqui, tá ok? É possível que ele venha buscar esse nível aqui para depois começar uma queda, uma correção. Então vamos ficar atentos aí, galera, tá? Porque o mês já está quase encerrando e é possível que o euro venha buscar esse nível aqui, ó, de Fibonacci antes do fechamento do mês, tá? Então, para quem já está com posições aí compradas aí, continue posicionado, tá? Para quem vai entrar em posições aí, veja bem o seu setup aí de entrada, tá? Não arrisque muito caso você entrar nessa região aqui, porque o preço pode corrigir bastante, tá? Voltar até as médias aí, então você vai ter um negativo muito alto aí conforme os seus lotes aí que você entrar, ok? Mas o preço sugere aí, né, tanto o relatório quanto o gráfico e até mesmo o índice, tá, de que o preço vai ter uma alta, ok? Falando em índice, vamos dar uma olhada aqui no índice do euro. Então olha só o movimento que ele fez, tá? Ele tem todo esse alvo aqui para buscar, todo esse trajeto aqui, ó. Tem todo esse movimento para fazer, caso ele vá buscar realmente essa região, tá? Mas perceba que ele já rompeu esse nível aqui de Fibonacci. Pelo índice ele vem respeitando as linhas de Fibonacci, perceba. Ó, começou desde aqui, tá? Olha só, quando ele sentou nessa região, né, firmou aqui a sua base, né, o suporte. Daqui ele já deu um indício que poderia formar um pivô de alta, certo? Na abertura da semana então ele fez esse gap e só continuou subindo, tá? Só continuou subindo e foi indo, ó, chegou nessa região aqui, ó, de Fibonacci, foi indo, tá? Tá indo aqui, ele chegou na região de Fibonacci agora,
tá indo, rompeu. Então nós temos aí claríssimo uma forte alta no euro, ok? Então seguimos na tendência, vamos junto com ele, tá? Próximo aí, USD JPY. Vamos dar uma olhada aqui no JPY. Aqui, JPY então teve aí uma diminuição dos vendedores, 1%, tá? Dos vendedores diminuiu 1%, teve um aumento dos compradores, tá? 4%, volume zero, tá? Talvez aqui, se fosse mais números quebrados aqui, daria já um valor diferente, mas né, como é um número inteiro aí que eu deixei aqui a porcentagem, então ele está indicando zero, tá? O nível de força que os compradores estão a 27%, enquanto temos um viés de baixa aqui ainda no índice, tá? Olha só, temos um viés de baixa aqui no JPY 73%, tá? Teve uma diferença aí entre os dois aí de 96%. Os compradores estão a 15% acima da média, enquanto os vendedores estão a 2% abaixo da média, aí, ó, negativos, tá? É um total de posições líquidas, então ele está a menos 74 e 86. Dá uma olhada aqui no gráfico do USD-JPY pelo relatório COT, né? Aqui indica para nós aí uma alta ainda, né? Tá indicando uma alta, tá? Já é a segunda semana que ele indica para nós aí uma alta do USD-JPY. Ele tá diminuindo a parte negativa dele, ó. Ele vem diminuindo, tá? De 75, ó, ele já diminuiu para 72 mil negativo. Então ele tá ficando cada vez mais positivo, tá? E o nosso gráfico aqui ele indica cada vez mais uma alta, tá? Olha só, então o índice se movimentando aqui, o USD-JPY fazendo aí um movimento de alta nessa região. Bom, com isso nós podemos esperar então no gráfico que o USD-JPY pode ter uma alta a partir desse movimento, a partir dessa região, né, que ele acumulou bastante, tá? Na última sexta-feira ele indicou para nós aí uma alta, tá? Indicou para nós uma alta, e se nós olharmos aqui pela estratégia, né, a entrada foi aqui, ele ficou aí 700 pontos aí negativo, voltou a subir, chegou a ficar 580 pontos positivo, tá? E fechou aqui, ó, praticamente no 0 a 0, tá? Fechou no 0 a 0, tá? Acumulou bastante nessa região aqui durante a semana, tá? A região forte de suporte, tá? E é possível que o USD-JPY tenha uma alta. Por quê? Ah, mas o dólar não tá caindo, Daniel? Sim, o dólar tá em queda, tá? O dólar, ele mostrou para nós aí que tem queda, mas ele pode ter, como eu comentei, ele pode ter uma correção a partir daquela região ali, né? Também com base no relatório COT, que mostra para nós aí um aumento dos compradores, tá? Então ele tem uma possibilidade dele voltar, né, para as médias. Tô falando do índice do dólar, né, ajudando o USD-JPY a ter uma alta, tá? A partir dessa região aqui. Outro detalhe, né, que não está aqui no relatório COT, que não está no gráfico, é aqui, ó. O detalhe é esse aqui, ó. O índice do JPY, olha só, começou a fazer uma queda aqui pelo gráfico semanal, tá? Depois dele bater na média móvel, sentiu uma resistência e agora vem fazendo o início de uma queda, tá? Olha só, a semana fechou aqui, ó, negativa, tá? Rompeu a mínima e fechou abaixo da mínima da semana anterior, tá? Isso aqui indica uma possível continuidade dessa tendência aqui, tá? É possível que ele comece uma queda a partir daqui na próxima semana, tá? Então vamos olhar aqui no gráfico diário. Aqui no gráfico diário, então nós temos ele acumulando nessa região aqui. Certamente
eu pensei, né, eu pensei que o gráfico iria romper essas máximas e iria chegar nessa região aqui, tá? Mas não foi isso que aconteceu. Ele resolveu voltou para a região das médias. Então eu entendi que pelo gráfico semanal aqui tem uma região de resistência. Nessa região aqui é onde está passando a média móvel, então indica para nós uma região de resistência, tá? É possível que a partir daqui o preço comece a ter uma queda, tá? Para buscar pelo menos a metade, né, dessa alta que ele teve aqui, ou até mesmo buscar esse fundo aqui, certo? Se nós olharmos então o comportamento que ele teve anterior, né, como eu já comentei em um outro estudo, tá? Esse movimento que ele fez aqui foi exatamente esse movimento que ele veio fazer aqui, tá? São praticamente iguais, tá? Os níveis de Fibonacci também são iguais. Então eu não me surpreendo se o índice do JPY começar uma queda praticamente idêntica a essa aqui, tá? Idêntica. É possível que ele faça isso, ok? Após ele ter feito toda essa alta aqui, né? Então é possível que ele faça uma queda parecida com essa aqui, ok? E o que isso significa? Bom, significa que o SDJPY terá uma alta caso ele comece a cair, ok? O dólar se mantendo naquela região ali de suporte e o índice do JPY caindo, nós teremos então uma alta do USDJPY, tá ok? Então é isso, galera, vamos dar uma olhada no gráfico, vamos olhar lá o gráfico então, né? Aqui ó, até já coloquei uma seta, né, que a partir daqui, né, do próximo candle, então ele pode ter um movimento de alta, né, para buscar esse topo aqui, que é uma região de resistência, ok? Ele chegando nesse topo aqui pode ter uma acumulada, pode dar uma acumulada, e se romper então essa região, ele já vai estar acima da média aqui do gráfico diário, né, e pode alcançar esse nível aqui ó, de 161,8%, tá? Pode acontecer, vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver, ok? Bom, vamos lá pro próximo. Qual é o próximo? O próximo aqui da nossa análise então é o GBP. Vamos dar uma olhada aqui no GBP. O GBP então aumentou os vendedores. Já estou olhando aqui ó, no gráfico, olha só quanto que aumentou. Aumentou os vendedores em 12%, tá? Os compradores diminuíram 4%, tá? Nós temos aqui um viés aí de baixa no GBP, tá? Olha só, 64% viés de baixa, enquanto os compradores estão a 36%. A diferença entre os dois é de 144%. Nós temos então os vendedores a 30% acima da média, tá? E nós temos aqui os compradores 20% acima da média, tá? Ele fechou então aí as posições, né, a menos 45.900. Dá uma olhada aqui então no gráfico do GBP/USD pelo relatório COT, né? Queda, sugestionando para nós aí, sugerindo uma queda, tá? Olha só, caiu bastante. Então aí o gráfico até já teve aí, ó, uma mudança também aqui, ó, até na coloração aqui, tá? Olha só, é possível que mais aí para outra semana isso aqui já mude de cor, porque nós tivemos uma diminuição bem forte aqui, ó, de menos 29 foi para menos 44 mil, tá? Então aí, ó, é possível que o GBP/USD tenha uma queda, uma queda forte, né, na próxima semana, tá? Olha aí, tá? Então vamos ver no gráfico como é que tá a situação do GBP/USD. Bom, o GBP/USD então semana passada ele tinha dado aqui um sinal de que poderia cair, então ele realmente caiu, né? Veio buscar aí, se a entrada foi aqui, mais ou menos, ele buscou aí 870 pontos positivo, voltou,
400, 500 pontos, ele voltou 500 pontos e fechou, né, para o desespero da galera, fechou negativo aí, né, 200 pontos, mais ou menos, 200 pontos, fechou negativo, ok? Fez essa correção aqui, né, na sexta-feira, tá? Isso devido ao movimento do dólar, tá? O dólar que foi o causador disso aqui, né, que teve uma queda aí, né, e acabou levantando o GBP, né? Mas agora, para a próxima semana, então nós temos aqui pelo relatório COT, né, uma indicação de venda a partir da abertura, né, do próximo candle, né, o candle de amanhã, de domingo, né, de segunda-feira, que é contado no MetaTrader. Então nós teremos uma possível queda a partir daqui, tá, para ele vir buscar a metade dessa queda ou até mesmo essa região aqui já para a próxima semana, tá? Então o alvo dele tá aqui, ó, essa região aqui de suporte, tá? Então vamos ficar de olho aí, porque olha só, o MACD já cruzou e ele já fez a curva, né? Então vamos lá, vamos junto, certo? Olhando aqui pelo índice do GBP, aqui no índice do GBP, então ele chegou numa região de suporte, tá? Olha só, lembra que eu tinha comentado que aqui, ó, esse fundo seria uma região de suporte, né? Após o rompimento, foi certinho, ele rompeu, tá? Agora chegou próximo a uma região de suporte, pode ter uma alta, tá? Pode ter uma alta aqui, ok? E continuar caindo para buscar esse nível aqui, ó, de Fibonacci, tá? Tem esse outro nível aqui, que é um nível de suporte, tá? Ele pode chegar também a alcançar essa região aqui, ok? Então ele vai se conter, claro, se ele realmente tiver a queda, ele vai se conter nessa região aqui, tá? Mas antes disso, então, ele se contém nessa região, vai dar uma acumulada, tá? É possível que ele dê uma acumulada nessa região para ter uma queda depois, tá ok? Então tá, galera, é isso aí. A gente sabe que o GBP, ele pelo gráfico semanal era uma região de resistência que ele estava, né? O viés dele era de baixa, né? Sempre foi, né? Desde quando a gente começou a estudar, o viés dele era de baixa, só que a alta que ele vinha fazendo era realmente uma correção, né, de tempos maiores, de gráfico semanal, gráfico mensal. Então agora ele realmente vem revertendo, né, para continuar a tendência de queda, tá? Só que em tempos menores parece que é muita coisa, né? Então a gente precisa dar uma analisada, uma olhada em tempos maiores para interpretar legal isso aí, ok? Fica a dica aí. Vou voltar lá para o relatório. O GBP já foi, agora é o Audi. Nós temos ele aqui, então diminuiu os compradores e diminuiu os vendedores, tá? Os vendedores ele diminuiu mais do que os compradores, tá? O que sugere que quem está com a força maior ainda são os compradores, tá? Isso nos indica aqui, ó, no nível de força, 75% são dos compradores, tá? Contra 25% dos vendedores, tá ok? Então nós temos ele numa região de suporte, né, pelo gráfico diário, o gráfico do áudio USD. A diferença entre eles é de 101%, os compradores estão a 43% acima da média, os vendedores estão a 6% acima da média. Ele fechou aí um total de posições líquidas aí de 60.484, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do áudio USD. O gráfico do áudio USD, então, por esse gráfico aqui consolidado, tá consolidado, mas aí nós tivemos, né, um pequeno aumento aqui, né? Um pequeno aumento, tá? Por quê? Nós tivemos aí uma diminuição menor dos vendedores, que deu mais força para os compradores, tá? E mostrando aqui realmente, ó, na coluna aqui, um aumento, né? Força de compradores aumentou de 61 mil, foi para 61.920, tá? Então aumentou, mas aumentou pouco. E no gráfico, vamos dar uma olhada no gráfico. No gráfico é o seguinte, aqui, ó, olha a região que ele tá, então, uma região aí de suporte, acumulando nessa região. Semana passada ele tinha indicado aí uma possível compra,
se a compra foi efetuada aqui a partir da abertura, ele ficou negativo 614 pontos e fechou aí praticamente 70 pontos aí, 50 pontos positivo, tá? Fechou 50 pontos positivos, chegou a ficar 280 pontos positivo e fechou aí então 50 pontos aí positivo, tá? Para essa próxima semana então o relatório vem indicando uma alta, tá? Para ele seguir essa tendência, ok? Ele pode seguir essa tendência, romper esse caixote e buscar níveis mais altos aí, tais como esse aqui de Fibonacci, tá ok? Pelo índice também nós temos aqui, ó, ele trabalhando nessa região, tá? Olha só, deu uma acumulada aqui e possivelmente ele pode ter uma alta para buscar essa região aqui, tá? Mas muito cuidado, tá? Isso não é uma verdade absoluta. Se nós olharmos aqui, ó, um pouco para a esquerda, nós veremos que quando ele teve esse movimento de alta aqui, quando ele voltou nas médias, ele sugeriu que poderia subir e caiu, tá? Caiu para pegar o stop da galera depois que fez a alta, tá? Primeiro ele acumulou nessa região, né? Teve uma concentração de muita gente comprando, tá? Nessa região aqui, pessoas que com certeza se posicionaram na compra para buscar o alvo, tá? Um alvo projetado na máxima do canal. E o que o preço fez? Sugeriu que ia subir, tá? Os compradores começaram a colocar mais ordens porque viram que o preço ia subir e de uma hora para outra o preço rompe fundo e vai lá buscar o stop de todo mundo que estava com stop aqui embaixo, estopou todo mundo, tá? E depois disso o preço começou a subir, ok? Aqui é a mesma coisa, ele caiu, voltou, então começou a acumular nessa região, sugeriu que o preço poderia subir, olha só. E aqui, mesma situação, começaram a comprar, né, achando que o preço iria subir já logo daqui. E aí o que o preço fez? Caiu e estopou todo mundo. Pegou o stop de todo mundo e começou a subir, tá? E aqui ele foi. Agora, com essa queda que ele fez, também desceu estopando todo mundo, ok? E aqui ele fez o cenário. Ó, essa região aqui que ele tá, pode acontecer a mesma coisa do que ele fez no passado, né? Muita gente entrando aqui com volume de compra, muitos compradores nesse volume. É possível que o preço dê um sinal de que vai subir e tenha uma queda. Tem uma queda para estopar todo mundo que está aqui comprado, tá? Com stop logo aqui abaixo, para depois começar a subir e buscar essa região aqui. Então muito cuidado, tá? Todo cuidado é pouco, tá? Então fica a dica, ok? Fica a dica. O próximo aí é o SDCAD. Vamos dar uma analisada aqui no CAD. CAD ele diminuiu então os compradores, diminuiu também os vendedores. Quem diminuiu mais aqui foram os vendedores, 15%, olha só. Mostrando então que quem ficou com a força maior foram os compradores, tá? Que diminuíram apenas 6%, tá? Então se a gente colocar na balança aqui, quem teve um peso maior foram os vendedores. Fica aí, ó, diminuiu também o volume para menos 9%, tá? Nós temos aqui um viés de alta no CAD, 73%, enquanto os vendedores estão a 27%. Temos uma diferença aí de exatamente 100%, né, entre os dois. Os compradores estão a 52% acima da média, enquanto os vendedores estão a menos 58%, tá abaixo da média. O CAD fechou com posições positivas aí de 51.099. Vamos dar uma olhada aqui no USD-CAD, depois de toda essa queda que ele teve, né, sugerida aqui pelo relatório COT, né, nós tivemos aqui uma possível correção. Ele fez uma correção, só que conforme a movimentação do dólar, e também, né, contribuiu para que o CAD
caísse um pouco, tá? Então o que nós poderemos ver aqui no gráfico, o SDCAD, então na semana passada, então ele indicou que poderia ter uma alta a partir dessa região. Ele acumulou bastante, olha só, acumulou aqui, né? Começou a dar um sinal de que poderia subir e buscar essa região a partir daqui, ó, do nível de 61,8% de Fibonacci, tá? E o que ele fez num tempo menor, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas, ó. Esse caixote aqui, perceba que eu comentei, se ele rompesse esse caixote para cima, tá, ele iria buscar então a projeção do caixote e consequentemente daria um sinal de que para compra o CAD buscaria essa região aqui, tá? Só que ele fez o inverso, tá? O dólar também contribuiu para que ele tivesse uma queda, tá? Ele veio caindo, veio caindo, veio caindo, rompeu aqui, né, o caixote, né? Seguiu essa tendência de baixa e veio parar nessa região aqui, ó, de suporte, que é a região de 100% de Fibonacci, tá ok? Bom, com base no estudo do dólar, que a gente viu que ele pode ter uma retração, tá? Porque aumentou os compradores do dólar, aumentou pouco, mas aumentou. Então é possível que a partir dessa região aqui de suporte que o CAD está, ele venha a ter uma alta, tá? Ele venha a ter um movimento de alta a partir dessa região aqui. O índice aqui do CAD, pelo gráfico, ele teve mais uma alta, tá? Então nós olhando aqui pelo índice do SDCAD, nós temos aqui então ele bateu numa região de suporte e agora vem fazendo uma retração, tá ok? Então é possível que ele comece a ter um movimento de alta a partir daquela região ali, tá? Que é essa região aqui de suporte. Não acho que o CAD venha romper essa região aqui já de uma vez, mas caso ele venha fazer, que faça, tá? Até porque no índice ele está numa região de extensão de Fibonacci, tá? A última região que nós temos aí de extensão da Fibonacci, tá? Perceba que ele fez todo esse movimento a partir daqui, ó, tá? Desse suporte que ele sentiu, ele foi indo, tá? Até respeitou algumas linhas, ó. Sentiu a acumulação aqui, depois sentiu uma acumulação nessa região, né? Até voltou para fazer um suporte bem aqui na região de Fibonacci, rompeu aqui, ó, 361,8% e subiu mais, olha só, subiu mais nessa região, bateu aqui, ó, na última expansão e teve a queda. Caiu para quê? Caiu para sentir um suporte aqui nas médias e voltou a subir, tá? Voltou a subir e está de novo nessa região aqui de resistência, tá? E depois, no fechamento aí, né, no gráfico diário, ele teve aí esse candle negativo, tá? Bom, para a próxima semana eu vou ficar observando, tá? O pessoal acompanha também aí, porque é possível que a partir desse movimento que ele teve aqui, ele volte a ter uma queda, tá? Pode ter uma queda, né? O que configura para nós aí então uma alta do USD-CAD, tá? Se ele começar a cair, certo? Mas se ele romper então toda essa região aqui de resistência e continuar subindo, bom, se ele quer subir, deixa subir. Então nós teremos mais uma queda no USD-CAD. Olha só a região que ele tá, ó, tá bem nessa região aqui, ó, no gráfico semanal, uma forte região de resistência, tá? Mas eu acredito que ele pode ter uma queda, tá? Pode ter uma queda para acumular, tá? Mas veremos, ok? Então fica aqui então uma sugestão do SDCAD, a partir dessa região aqui, uma alta, tá? É uma sugestão, ok? Mas se você vê que o preço começar a cair e começar a romper essa região e fechar aqui abaixo, então deixa rolar que a queda é grande, tá? Olhando aqui pelo gráfico semanal, né, como nós tínhamos projetado, né, bem em estudos anteriores, a queda é fenomenal,
tá? Ele pode vir buscar esse valor aqui, ó, esse nível aqui, tá? Então esse estudo que nós estamos fazendo aqui é apenas um estudo para correção do USD CAD, tá? Para ele ganhar uma força e voltar a cair, tá ok? Então é isso, certo? Bom, vamos para o próximo. O próximo é o NZD, que nós temos aqui na nossa planilha. NZD, já vamos ver. NZD então teve uma diminuição dos compradores e teve uma diminuição dos vendedores. Quem diminuiu mais foram os compradores, diminuíram 12%, né, o que causou aí uma pequena força aí de 1% dos vendedores. Nós tivemos aí uma diminuição do volume, né, do NZD, diminuiu para 12%, certo? Nós temos um viés ainda, um viés de alta de 79% dos compradores, tá? É um viés aí de alta 79%, e nós temos aqui os vendedores a 21%. A diferença entre os dois aí tá de 88%. Nós temos os compradores 18% abaixo da média e nós temos os vendedores 44% abaixo da média. Ele fechou com as posições líquidas aí a 21.882. Vamos dar uma olhada aí no NZD USD. Bom, NZD USD, então ele configura para nós aqui pelo gráfico uma continuidade da queda, tá? Continua em queda olhando pelo gráfico, tá? Então é isso aí, né? Diminuição, tivemos aqui, ó, uma diminuição de 36 mil, diminuiu para 26 mil, agora já diminuiu para 23 mil, tá? Aqui no gráfico a gente vê bem, né, esse comportamento, tá? Então ele está tendo uma diminuição aí, ok? Por mais que ele esteja indicando aqui nas setas uma alta, tá? Devido ao viés de alta nele, né? Nele aqui desse gráfico, tá? Mas pelos números nós já temos aí uma queda, tá? Bem sugestivo aí, tá? O gráfico. Vamos olhar aqui no índice, deixa eu olhar aqui no índice do NZD. Aqui o NZD então, com a queda que ele teve do índice, né, ele chegou próximo a essa região aqui, chegou bem em cima dessa linha de tendência de alta, tá? Sentindo suporte agora nessa região, ok? Parou bem em cima dela. Nós temos mais uma linha aqui, ó, de suporte também, né? Que eu deixei por aqui, tá? Que essa linha já é do gráfico semanal, tá? Porque aqui foi um suporte, ó, aqui, ó, suporte, tá? Por isso que tá indicando aqui, ó, tá? Coloquei essa linha para indicar para nós aqui uma região de suporte, tá? Então ele pode dar uma acumulada nessa região, ok? Pode dar uma acumulada, o índice pode dar uma acumulada. Ficar observando, né? Porque eu tinha comentado que o cenário era dois comportamentos do NZD. Ou ele faria esse movimento aqui de alta, a retração e a continuidade da tendência, ou faria esse rompimento aqui para buscar um pivô de baixa e continuar a queda. Ele rompeu esse fundo, né? Rompeu esse fundo aqui, não chegou nem a fazer um pivô, né? Como a gente esperava, né? Como eu esperava que ele fizesse aqui até um topo mais ou menos nessa região e já caiu, ok? Quis cair de uma vez, tá? Agora, como ele está nessa região que ele pode ter uma retração, tá? Pode chegar nesses níveis aqui das médias e talvez continuar a queda para romper esse nível aqui, tá? Caso ele continue uma queda mesmo. Então vamos ficar observando aí, porque essa região aqui são dois níveis de suporte que ele tem aqui, tá ok? Então vamos para o gráfico, vamos olhar o gráfico. Ó, o gráfico do NZD USD aqui. Ó, o gráfico do NZD USD pelo gráfico diário, tá? Ele indica para nós aí uma queda, tá? Ele indicou a queda, deu aí uma pontuação legal, ó, bem bacana mesmo. Ó, até aqui ele veio, buscou 1.200 pontos, tá? E ele fechou aí a 780 pontos, tá? Fechou a semana aí no positivo, 780 pontos, tá?
Com base no relatório, pela numeração, ele indica uma queda, mais uma queda, então ele pode ter mais uma queda, tá? Buscar outros níveis aqui, mais aqui para baixo, certo? E pelo gráfico semanal, olha só, ele tá nessa região aqui que é uma região de suporte, tá? De toda essa alta que ele fez aqui, é uma região de suporte. Vou colocar aqui uma Fibonacci para a gente ver, que eu não fiz isso ainda, tá? Para pegar esses níveis aqui, ó. Até vou mudar de cor ela. Deixa eu mudar aqui a cor dela. Vou colocar aqui um verde, tá? Só para a gente identificar, né? Para não se confundir, tá? Que o preço ele bateu aqui, ó, no 50% e fechou logo aqui em cima. Agora no gráfico diário a gente pode ter uma ideia melhor, tá? Ó, ele bateu aqui no 50% e voltou até uma retração, ok? Caso ele continue caindo, conforme o relatório COT está nos indicando, ele pode chegar até aqui nessa região de Fibonacci, tá? Olha só, 61,8%. É possível que ele venha buscar essa região aqui, tá? Então, teremos aí então um cenário aí, né, de queda até essa região aqui, caso ele continue. O MACD já está cruzado para baixo, tá? Então é só deixar rolar, ok? Quem entrou vendido nessa região aqui ainda continua vendido, então permaneça com o stop no lucro e deixa rolar até chegar mais ou menos esse nível aqui, ok? Certo? Temos aqui também esse outro par que não temos ainda na nossa planilha do relatório COT, mas faço análise conforme eu conseguir dar uma estudada aí, tá? O USD-CHF, tá? Devido à movimentação de baixa aí do dólar, então ele rompeu esse caixote, tá? Ele estava na região aí de Fibonacci, fez o rompimento, ok? E fechou em cima da linha aqui, ó, de 61,8% de Fibonacci, tá ok? É possível que após esse rompimento aqui de toda essa acumulação que ele fez, ele continue uma queda para buscar até o nível aqui, ó, do zero, tá? Ou próximo aqui o nível do zero, ok? Nós temos aqui o MACD cruzado para cima, né? O que indica para nós que possivelmente o próximo fundo não romperá o fundo anterior, ok? Devido ao MACD estar cruzado para cima, tá? Pelo gráfico semanal, o viés ainda continua aquele viés de baixa, né? No gráfico semanal, nessa região aqui, né? O MACD cruzado para baixo, não dando sinal ainda de que pode subir, tá? E nós temos então esse cenário de uma queda. É possível que ele venha buscar então essa região de suporte aqui, tá? Nós temos o índice também aqui do CHF, vou dar uma olhada. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, ó, o índice do CHF, então, né? Ele acumulou nessa região e está para alta. Então é possível que ele venha buscar essa linha aqui, ó, de 78% aqui, tá? Ó, 78% ou até mesmo essa linha aqui, tá? De 0%, tá? Então, se ele subir, buscar esses níveis aqui, nós teremos, né, realmente uma queda no USD-CHF. Aqui na nossa planilha então já terminou a nossa análise dos índices. Nós temos aqui o Shark Index, né, que mostra para nós aqui as posições líquidas dos compradores e vendedores, tá? A quantidade em porcentagem, tá? E aqui a gente pode ter uma ideia, né, de quais são os mais relevantes. O Euro-USD, olha só, ele está 70% de vendedores, mas o gráfico continua subindo. Então nós temos aqui bastante vendedores se posicionando, né, mesmo na alta do Euro-USD, tá? Isso aqui são posições de verdade, tá, pessoal? Posições de operadores, né, que estão no trade, tá? Que estão vendidos no Euro-USD, tá ok? E olha só o que ele faz. Com 29%, ele rompe resistência, ele rompe toda a acumulação e ainda consegue se manter. Mostra para nós aí que volume
não significa muito, né? Ó, quantidade não significa força, tá ok? Porque nós podemos ter aqui dentro desse 29% os big players, né? Olha só, os big players tomando conta, né, do grande volume das sardinhas. Dá pra gente ter uma ideia do comportamento dentro do mercado, mas a gente não pode ter uma base concreta de que o preço vai mudar o comportamento devido a esse gráfico aqui. Ele indica para nós que tem um volume grande de vendedores, mas não significa que o par vai mudar, tá? É o que está acontecendo, né? O euro USD está subindo e nós temos aqui 29% só de compradores aqui, ó, né, de posições longas. Então, quem está em posições longas são menos traders, tá? Talvez com lotes muito maiores, né? Pode ser os big players aqui, né, que têm mais poder de compra, né, que acabam fazendo a movimentação do mercado, ok? Talvez eles fiquem esperando a acumulação desse vermelho aqui para entrarem com seus big lots. Tem essa característica aqui, não é verdade? Dá pra gente interpretar dessa maneira. Mesma coisa aqui, o SDJPY. Olha só, o SDJPY em queda e nós temos aqui um aumento do volume dos compradores, né? O que sugere para nós que esse 33% aqui de vendedores estão tendo mais força do que os 66% dos compradores. Não é verdade? O gráfico mostra isso para nós, tá? Eu não estou inventando coisa, tá? Ah, Daniel, mas o preço vai reverter a tendência porque nós temos aqui um volume maior, olha só. Não necessariamente, não é uma regra, tá? É como aquela história que eu já contei, né? Eu já fiz, né, uma alegoria e representei, né, a diferença entre os tubarões e as sardinhas, né? Que o volume de sardinhas é muito maior, né, em uma certa ocasião, né, em alto mar, onde elas se reúnem, se acumulam, né, enquanto os tubarões são apenas 10, 8, né, não são muitos, mas a voracidade que os tubarões têm para atacar o grande volume das sardinhas é muito maior, né? É tremendo. Por quê? Porque os tubarões são mais ferozes, os tubarões são muito mais fortes, eles já são preparados para danificar e abater a maior quantidade possível da presa deles, certo? Então, para os tubarões, quanto maior o volume de sardinhas, melhor, porque eles precisam de volatilidade, eles precisam de liquidez, tá? O cara vai entrar aqui com um big lot de 1 milhão de lotes, por exemplo, tá? Vai entrar com 1 milhão de lotes. E o que acontece se não tem vendedor para ele? Ele vai comprar, tá? E o que acontece se não tem vendedor para ele? Ele não consegue colocar o lote dele, aí ele tem que colocar um lote aí, fatiado, parcelado, né? Então aquilo que ele queria fazer em curto tempo, em pouco tempo, a curto prazo, ele não consegue, porque não tem liquidez. Então no caso aqui do SDJPY, o gráfico está para venda, né? No cenário de queda, e aí nós temos aqui pouquíssimo volume de vendedores, mas o cenário do gráfico é que quem tomou as rédeas foram os vendedores, certo? Isso aqui pode reverter? Pode reverter, tá? O gráfico do SDJPY, como nós estudamos, ele pode ter uma alta agora, certo? Então é isso, galera, vamos ficar observando, né, todo esse comportamento aqui e estudar, galera, tem que estudar, não adianta, não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho. Não adianta, que existem várias fórmulas milagrosas, existem várias situações aí que você pode até tirar um dinheiro aí, né, do mercado, mas nada melhor do que você conseguir interpretar tudo o que acontece no mercado, ou pelo menos tentar, né, abrir a sua mente e começar a estudar tudo isso que o mercado oferece, tá?
você se dedica, você começa a entender melhor, você fica até mais inteligente, né, conforme vai evoluindo, tá? É muito interessante. E para quem gosta, realmente, né, para quem gosta e tem tempo, é muito, muito bom mesmo, tá? Você ter a possibilidade de estudar o mercado com o que ele te mostra, tá? Olha aí, ó. Certo? São posições abertas, ó. O volume de posições abertas no EURUSD 18%. Tá? O volume de posições abertas no SDJPY são 13%. Se você somar todos esses números aqui, ó, você vai ter 100% de posições, tá? Ele chega a um cenário de 100%, tá? Isso aqui foi tudo dividido em porcentagem para que você tenha aí uma ideia, né, de quem tem mais volume, mais posições abertas aí, tá? Isso aqui mostra certinho e já está atualizado. Ele se atualiza de período em período aí, tá? Durante o dia, ok? Então é isso aí, galera. Ah, tá, faltou um aqui, ó. Deixa eu ver. Galera, faltou eu comentar aqui do ouro também, que tem um pessoal que tá observando bastante o ouro, né? O gold, então, ele teve um aumento aí, ó, das posições líquidas, né? E olha só, é possível que agora, para a próxima semana, o gold venha romper a região de resistência que ele está e comece uma alta, tá? Então vamos dar uma olhada no gráfico. Olha aí, para a semana passada, então, o relatório COT indicou o aumento, né, das posições líquidas, né, e a abertura foi aqui, né, pela estratégia, e ele fechou em 700 pontos aí positivo, tá? Teve uma briga na sexta-feira aí, tá? Um movimento de baixa que ele fez, violinada, tá? Olha só, uma bela de uma violinada em tempo menor, em gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, foi terrível, tá? Para quem tava operando em gráficos menores aí, ok? Foi terrível, tomou stop, levou violinada, mas quem foi esperto conseguiu ganhar dinheiro, tá? E fechou positivo, conforme o relatório indicou, tá? Fechou positivo. Para a próxima semana agora, o relatório ainda indica um aumento das posições líquidas, então possivelmente nós teremos aqui o rompimento, tá? O rompimento dessa região aqui de resistência para ele buscar até um nível mais alto aí, tá? Então é isso aí, galera. Acabou o estudo, chega. Fiquei muito tempo aqui. Para você que quiser participar dos grupos, então o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Tem o grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Você pode também baixar a planilha do relatório COT aí pelos links do site que vão estar também na descrição do vídeo, tá? Você pode navegar tranquilamente no site, tudo mais lá, pode ver, tem bastante ferramentas, tem bastante coisa para estudar, certo? Tem planilhas para você baixar, tem alguns e-books para você estudar, tá? Tem indicadores, tem tudo de graça, tudo de graça. É só você entrar no site lá e observar que tem bastante coisa lá, certo? Pode dar uma vasculhada boa lá no site que você vai encontrar bastante coisa, tá? E fica aqui então um abraço para todos aí, bom final de semana, tá? E até a próxima. Tchau.